Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar início à dar continuidade à série Doutrinas. E hoje nós temos o tema A Origem do Mal. E quem está conosco para falar sobre esse assunto é o missionário Erielson Labre, ele é da ASPA e atualmente diretor de comportagem. Bom dia, Erielson. Bom Seja dia, bem-vindo. vocês estão me ouvindo aí? Sim, com você a Tá. palavra. Bom dia. Obrigado. É um prazer estar com vocês mais uma vez, já aí quase no raiar do sol. Agradeço pela oportunidade e para tratar de um tema também tão importante, né? Um tema que nos ajuda a entender por que estamos nessa situação tão triste, tão terrível deste mundo, né? Situação de miséria em que fomos colocados, né? Mas, graças a Deus, com a esperança também de que tudo irá se acabar, né? Tudo irá passar, mesmo em meio a tanto caos, né? Eu creio que, devido à ordem que a irmã deu de desligar os microfones, não vai ser possível a gente interagir bastante, mas eu queria só fazer uma pergunta aqui, gostaria, quem puder, me respondesse, né? Ao nos afastarmos de Deus, nós pecamos, ou o pecado nos afasta de Deus? É. E Pecado nos afasta de Deus. foi o texto introdutório, né? As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados faz com que ele não nos ouça, né? É interessante que o pecado, ele não afeta a Deus, né? Deus, ele não é afetado por nossos pecados ou quando alguma criatura dele comete algum pecado. Então, isso não mancha o caráter de Deus, não afeta a Deus, né? Mas o próprio que pecou é que resolve afastar-se do Senhor, né? E o que impede de Deus nos ouvir não é o grau dos nossos pecados. É ao cometer o pecado, nós automaticamente nos afastamos do Senhor. E a gente pensando nisso, pode ser algo até meio que escandaloso, né, inconcebível, imaginarmos que como surgiu o mal em um lugar tão perfeito, né? Como poderia haver algo terrível, né? O início de uma rebelião em um lugar em que havia paz, harmonia, né? Um lugar em que não dá para imaginar que haveria o mal, mas, infelizmente, o mal inicia-se no céu, né? O pecado, ele é algo tão misterioso, e o mal, que não tem uma explicação lógica, né? Uma explicação determinante para dizer de onde surgiu o mal, né? Mas, por alguns relatos bíblicos de profecia, a gente entende que um ser, né, criado perfeito, se vocês quiserem acompanhar Ezequiel 28, né, a partir do versículo 13, né, se vocês quiserem considerar a partir do verso 12, porque nesses versos é feita uma alegoria ao rei de Tiro, né, ao rei de Tiro. E nessa alegoria ao rei de Tiro, demonstra também um ser que pecou contra Deus, né? Então, o versículo 12 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: Assim diz Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria, perfeito em beleza. E aí, nos versos seguintes, começa descrevendo, né? Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônico, topázio, diamante, turquesa, o ônix, o jaspe, safira, o carbunco, a esmeralda e o ouro, e os trabalhos de teus pandeiros, das tuas flautas, foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo,
E o versículo 15: tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Então, nós vimos aqui algo meio que, podemos dizer assim, um paradoxo, né? Então, os versos do 12 ao 14 fala de um ser perfeito, em lugar perfeito, mas no verso 15 diz que achou iniquidade em ti. Isso pode nos trazer uma pequena reflexão. Não há segurança, mesmo em lugar perfeito, quando um ser deixa de olhar para Deus para olhar para si mesmo. Então, tudo que Deus criou é dependente de Deus. Tudo que existe no céu, na terra, no universo, é dependente de Deus. Então, seres inteligentes que Deus criou, que têm raciocínio, mas que eles começam a querer viver independente de Deus, automaticamente ele vai cair em pecado, em transgressão. E, pelo contexto bíblico de profecia, isso foi o que aconteceu com Lúcifer, né? Uma curiosidade, né? A palavra Lúcifer não existe na Bíblia, né? Não existe essa palavra Lúcifer na Bíblia. Essa palavra é uma combinação de apenas dizer que é o significado de anjo de luz e que no hebraico é Lúcifer, né? Mas na Bíblia não existe esse nome. E aí, este anjo que deixa de olhar para Deus e agora começa a olhar para si, para a posição que tinha, para os raios de glória que ele recebe de Deus, para os privilégios que ele tinha de ser o querubim cobridor, o regente do céu. Vamos dizer ali que depois da Santíssima Divindade ali, né? Ele era o imediato entre os anjos. Então, ele deixou-se levar por tudo isso, pela sua posição que tinha, e esqueceu que era uma criatura que dependia de Deus, né? E ao esquecer de tudo isso, ele começa a exaltar-se a si mesmo, não apenas em querer ser igual a Deus, mas acima de Deus. Acima de Deus, que é o que os textos seguintes diz, né? Versículo 16. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade, pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, diante dos reis te coloquei para que te contemple. Vamos então, tem bastante palavras-chave aqui nesse texto, na continuidade do assunto, por causa da amplitude das tuas contratações, ou seja, a amplitude dos teus comércios, né? Aqui usando a alegoria de Tiro, mas a tua posição, né? Os privilégios que você teve, você, em vez de continuar glorificando a mim, você passou a glorificar a si mesmo. E aqui a Bíblia usa duas expressões: você pecou e achou-se iniquidade em seu coração. Há uma diferença entre pecado e iniquidade, né? Então, pecado significa ilegalidade, é um erro, né? Ou podemos dizer a quebra de um contrato, ou a quebra de um voto, ou a quebra de um concerto, né? Então, isso é pecado. E iniquidade é quando eu permaneço pecando, né? Eu permaneço na transgressão, então eu estou cometendo iniquidade. Por isso que João ele diz que o pecado é iniquidade, ou seja, quando eu peco e permaneço pecando, eu cometo iniquidade. Então, Lúcifer, ele cometeu o pecado, ele deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração, o desejo de supremacia tomasse conta do seu ser, e isso levou ele à iniquidade, que foi perseverar
nesse pensamento, perseverar nesse objetivo de afastar-se de Deus, né? E com isso veio o orgulho, que era o desejo de supremacia, desejo de querer ser melhor ou acima de Deus. Veio a inveja, né? Porque ele desejava a mesma posição de Cristo, né? Que Cristo tinha, inclusive, o fato de Jesus entrar em todos os concílios que havia no céu, o fato de Cristo ter uma posição semelhante à de Deus no céu e ser Deus também, isso fez com que Lúcifer, né, tivesse inveja. E com isso levou ele à rebelião, né? Então, inicia aí com a exaltação por causa de um cargo que ele tinha, posição que ele tinha acima dos anjos, o brilho que ele recebia de Deus. Aí vem a inveja, que era querer ter o mesmo cargo, né, de Cristo, querer ter a mesma posição que ele tinha, e começa um processo ali de manipulação dos seus companheiros, né? Ele começa ali a pôr em dúvida a lealdade dos anjos, pôr em dúvida o governo celestial, pôr em dúvida a lei de Deus, né, dizendo que era uma lei opressiva, uma lei que não devia ser guardada, e que se os anjos começassem a servir, ele daria liberdade para eles fazerem o que eles queriam. Então, a gente percebe ali uma manipulação. Vamos um detalhe sobre os anjos. Como os anjos eram seres inocentes, conheciam somente o bem, então eles não viam maldade naquilo que Lúcifer estava falando, né? Eles achavam normal, achavam que era uma ideia, que era uma exposição apenas ali dele, mas eles não viam maldade nenhuma. Mas, na verdade, quanto mais ele prosseguia naquilo e arrebanhando muitos anjos, ele chegou a um grau de conseguir quase todos os anjos do céu, né? Quase todos os anjos do céu. Foi até um ponto que ele alegou, né? A gente vai explicar isso um pouco mais adiante, mas ele alega assim, dizendo: você vai me expulsar com quase todos os anjos, o céu vai ficar vazio? Então, nessa expressão que ele usa, ele havia arrebanhado quase todos os anjos, mas até ali os anjos, enquanto ele estava só manipulando ali, os anjos ficaram tranquilos, achavam que estava tudo certo. Mas no prosseguimento disso, quando ele tem uma rebelião aberta, que é aqui o verso 18, né? Que diz assim, ó: então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio, portanto eu farei sair fogo do teu meio, e ele devorará, e ele trará cinza sobre a terra à vista de todos aqueles que te contemplam. Então, o texto bíblico diz que ele contaminou os seus santuários, ou seja, ele começa a difamar a Deus ali, né? Começa a fazer uma espécie de politicagem, trazendo para si a adoração, mostrando que era melhor do que Deus, né? Inclusive, tem aqui no Patriarcas e Profetas, na página, se irmãos quiserem depois anotar, né? Ou acompanhar, que diz assim, na página 35, então todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor. Houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Era a alegria da alma celestial cumprir o propósito do Criador. Deleitava-se em refletir a sua glória e patentear o seu louvor. E enquanto foi supremo o amor para com Deus, o amor de uns para com os outros foi cheio de confiança abnegado. Nenhuma nota discordante havia para desilustrar as harmonias celestiais. Sobreveio, porém, uma mudança neste estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedera às suas criaturas. Aí aqui o texto continua na página 35. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus, o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo e contaminado. Permaneci na presença do grande Criador, e os incessantes raios da glória, que
que cercava o eterno Deus repousava sobre ele. Então, irmãos, a gente percebe aqui, né, a posição que ele tinha e o que determinava a alegria no céu, o que determinava a harmonia no céu. Era a lealdade a Deus. E foi a primeira coisa que Lúcifer atacou, a lealdade a Deus, a lei de Deus. A primeira coisa que ele atacou, né? Porque ele sabia que a lei era o único objeto que pode colocar o homem em submissão ao Senhor, né? Mas ele ataca a lealdade a Deus, contaminando ali o santuário, né? E aqui na parte de 5, continuando, diz assim, ó, pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Então, os irmãos percebem que o problema ali de Lúcifer no céu não foi algo assim rápido, né? Ele se tornou orgulhoso, invejoso, rebelde, de uma hora para a outra, e fez com que os anjos seguissem tudo isso e tal. E aí ele foi expulso do céu depois de uma batalha. Não, isso aqui levou muito tempo. Não dá para a gente saber quanto tempo, né? Mas primeiro ele teve que deixar aquilo tomar o seu coração, né? O desejo de supremacia e tal, né? Deixou aquilo invadir seu ser. Até que quando ele formou uma concepção do que ele era, do que Deus era, e do que ele poderia fazer, então agora ele começa um processo de manipulação, né? Tipo assim, é como uma pessoa que ela é cheia de preconceito, né? Cheia de coisa ruim, e aí ela não quer só que ela tenha aquilo, ela começa a espalhar esse tipo de coisa, né? Para que outros tenham o mesmo pensamento dela, até que forma ali um motim, né? E ali começa a combater, né, contra aqueles que ele não gosta, né? Isso às vezes acontece muito na igreja, né? Às vezes tem pessoas que estão fazendo um trabalho bom, né? Fazendo algo maravilhoso, só que tem alguém que é invejoso, aí começa a querer atrapalhar a obra, né? Aí vai até outros que têm o mesmo pensamento ali, né? E começa esse trabalho. Claro que com os anjos foi um pouco diferente, porque a princípio os anjos, eles não tiveram isso como maldade, né? Mas mais adiante a gente vai saber quando os anjos se tornam culpados de tudo isso também, né? No livro Patriarcas e Profetas, né, com base em Isaías 14, deixa eu ler aqui para os irmãos, Isaías 14, versículo 13, e depois a gente considera o texto Patriarca e Profeta. Diz assim, porque tu tens dito em teu coração, eu acenderei a direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, uma ousadia muito grande, né? Uma criatura dizer eu, tudo isso. E realmente chegar a tal ponto, né, de querer ser exaltado acima de Deus, né? Então, aqui no livro Patriarca, diz assim, se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, como a gente falou anteriormente, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Olha aqui, irmãos, então vamos pegar aqui alguns pontos da situação de Lúcifer, né? Então, esse seu coração começa o processo de orgulho, ele começa pouco a pouco a condescender com a iniquidade, a tal ponto de ele esquecer que toda a glória proviesse de Deus. E agora o que é que ele põe na mente dele? Não, isso aqui é de mim mesmo. É como se fosse uma pessoa bem rica, né? Claro que as características veio do diabo mesmo. E aí ela achar que tudo que ela tem foi de si mesmo. Uma coisa com Nabucodonosor, né? Então é uma característica satânica isso. O homem se separa de Deus, se acha todo poderoso, né? O que aconteceu com esse anjo. Se acha todo poderoso, que tem tudo e não precisa mais de nada, nem de Deus, né? Então, ele chegou a esse ponto da supremacia, né? Foi o que ocorreu com Lúcifer, né?
E o texto continua dizendo assim: em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, consistiu o seu esforço em obter para si o serviço de lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa de Cristo apenas. Qual era a prerrogativa de Cristo? Ser exaltado, ser supremo, né? Ser Deus. Mas esse anjo chegou a esse ponto. Toda essa questão agora, irmãos, a gente passa para a outra fase, né? Esse constante desejo dele de querer ser supremo acima de Deus e tal, quebrantou a harmonia do céu. Então, os anjos agora começaram a perceber um ser antagônico a Deus, um ser que estava querendo também tomar parte ali no céu. E cada anjo, ele foi decidindo a quem devia seguir. Ou seja, os anjos compraram também essa ideia. Muitos anjos, mais da metade dos anjos compraram essa ideia, né, de ficar do lado do diabo também, de Lúcifer, né, que ali não era chamado de Satanás, né. E um detalhe aqui interessante, já na página 37, olha aqui um perigo, né? Diz assim: Lúcifer curvou-se com eles, ó, como ele já tinha vários anjos com ele, né? Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estava a lutar contra a inveja e o ciúme. Então, como ele deixou a iniquidade ali em seu coração ser suprema, então agora houve um conflito dentro dele, né? E entre lealdade, verdade, justiça e inveja e ciúme, né? A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acenderem os cânticos de louvor em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Então, irmãos, resumindo aqui tudo, né? Lúcifer espalha seu malfadado desejo, leva outros anjos a isso. Agora, uma parte de anjos não aceitou isso e quer convencê-lo de que ele está errado, né? Até que, por um tempo, ele ouvindo os anjos cantando, glorificando a Deus, tudo isso parece que havia acabado, né? Mas, em um dado momento, isso retorna de novo e com mais terrível acusação. Ele acusou Deus de arbitrário, né? Está na página 37, Patriarca e Profeta, arbitrário, que tirava a liberdade dos anjos, que não queria a felicidade e o bem-estar, né? E ele continuava com isso. Irmãos, diante de todos esses acontecimentos, será que Deus não sabia de tudo isso? Não percebia esse processo todo? Irmãos, Deus percebeu tudo, desde o começo. Mas manteve ainda ele em sua posição, né? Manteve. Deus, ele fazia de tudo para que Lúcifer pudesse retornar de sua rebelião. Mas em seu coração ele sempre dizia: já fui longe demais, não tem mais retorno. Não tem mais retorno para esses também. Irmãos, e aí, devido a uma rebelião aberta, e aí Deus faz um concílio no céu, né? Diz, ó, é o seguinte, irmãos, considera que essa história está no Patriarcas, página 35, até a página, só atualizar com os irmãos, 43, viu? Aí eu estou só resumindo aqui, mais com base nos textos. E aí, irmãos, a rebelião estoura no céu, né? E Deus faz esse concílio, convida os anjos e pergunta: quem quer ficar do seu lado e quem quer ir para o lado dele? Irmãos, a maioria que estava do lado de Lúcifer passa para o lado do Senhor.
uma terça parte fica com ele. E Apocalipse 12, verso 7 em diante, descreve que houve uma batalha no céu. Irmãos, essa batalha não foi uma batalha de palavras, de conversa. Foi uma batalha de briga mesmo, de luta, né? De choque corporal mesmo, poder, e uma batalha mesmo. E o texto prossegue dizendo que Miguel prevaleceu, né? Miguel prevaleceu, venceu, né? Venceu, e o diabo, inimigo de Deus, Satanás, né? Ser rebelde, é lançado no abismo. E aí, irmãos, no livro Patriarcas, continuando, começa-se agora, depois da expulsão, né, de Luz e seus anjos, começa agora a criação dos céus e da terra, como está em Gênesis 1, né? E Salmos também, 33, 6 a 9, 104, 5. E Deus agora começa o processo de criação, né? Terra e sua beleza, coloca ali na terra o homem e a mulher, né? Como seres criados perfeitos, né? Em tudo. E agora vem outro detalhe. O diabo, ele sentiu muita inveja desses seres tão belos, tão maravilhosos que Deus criou. E aí começa a arquitetar um plano maquiavélico, né? Um plano terrível. E quando ele estava elaborando esse plano, né, em algum lugar no universo, os anjos estavam ali próximo deles. Não, esse plano aqui é só meu. Só eu vou fazer. Vocês se afastem. Porque se nós fracassarmos aqui, estaremos perdidos para sempre. E aí, irmãos, lerei aqui no livro História da Redenção, nós podem pegar ali, a partir da página 33, né? Diz que ele agora transforma-se numa serpente, né? No História da Redenção, e entra no Jardim do Éden. E ao entrar no Jardim do Éden, ele consegue usar uma serpente para conversar com Eva, né? Que Eva, afasta do seu esposo, também deixou de ouvir as advertências divinas, vai para o terreno encantado e começa ali a interagir com a serpente, que numa situação dessa era para ela ter fugido, né? Como é que uma cobra vai conversar, né? Uma cobra vai falar uma voz musical encantadora. É um problema nosso, né? A gente vê a tentação, a gente vê o perigo, em vez de a gente correr, a gente quer conversar, quer enfrentar, né? A gente tem que correr mesmo, sair fora mesmo. E ali, infelizmente, interage, come o fruto proibido e agora leva para o seu esposo de maneira sedutora, né? Eva agora diz que assume, torna-se um instrumento de Satanás, um instrumento do diabo mesmo, de uma forma sedutora. Apresenta-se a Adão. Adão percebe isso, mas resolve comer o fruto proibido. E aí cumpre o texto de Romanos 5,12, né? Por um homem entra o pecado no mundo, pelo pecado, a morte, né? Vamos, e aí nós temos a certeza de que o mal se origina no céu, por um anjo se exaltando, e ele ainda querendo exaltação agora dos seres que Deus criou, né? Dizendo, olha, tu pode ser igual a Deus. O objetivo dele era ir até a árvore da vida, né? E continuar, fazer com que os homens comessem o fruto e continuassem em pecado, né? Imortalmente, que é o que ele diz, olha, se você comer, você não vai morrer, né? Então, esse era o plano dele, né? Perpetuar a iniquidade. Mas Deus toma as providências, que nós conhecemos a história, para que isso não acontecesse. Vamos, então, voltando ao primeiro texto que nós lemos, os nossos Deus, ele não quer deixar de nos ouvir, ele não quer deixar de nos dar atenção. Mas a questão é que, quando a gente peca, a gente tem aquele remorso e tal,
tem aquele arrependimento passageiro e volta a cometer o mesmo pecado. O que nos afasta de Deus, de fato, é a continuação no erro. Não é um erro que eu cometi apenas. É erros que se somam a erros. E aí eu continuo fazendo o que quero e me afastando do Senhor, fugindo dele. E aí chega a um ponto de não ter mais aquela influência divina em meu coração, né? Então, graças a Deus que Deus elaborou um plano, né? Que eu não vou falar aqui sobre ele, né? Lá no céu, que pode e já está nos tirando dessa situação, né? Então, o pecado inicia-se no céu, inicia-se com os nossos pais e estamos nessa situação, mas com uma esperança, né, de que nós seremos entregues ao inimigo. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude e que essa lição que aprendemos, né, que já sabemos, que era só um lembrete, possa nos ajudar a não nos afastarmos do Senhor, a não nos considerar melhores que os outros e nem querer posições ou, devido aos nossos talentos, aquilo que temos, nos exaltar, mas cada vez mais glorificar a Deus, nos prostrar diante dele. E amar essa lei, né? Que quando os anjos descobriram que havia uma lei no céu, que até ali eles não sabiam, eles passaram a adorar muito mais a Deus, né? Então, possamos ter essa mesma atitude, nos achegar cada vez mais ao Senhor. Amém. Amém.